was swinging for the fence. I was looking for the triple, never. Nós aprendemos que os nossos alimentos eles são todos cheios de nutrientes que são importantes de diversas formas para o nosso organismo. Mas como é que esses nutrientes vão sair dos alimentos e chegar nas nossas células que são microscópicas? É aqui que entra o sistema digestório ou digestivo. Essa fotografia foi feita a partir de uma endoscopia do tecido que reveste internamente o estômago, que é um órgão do sistema digestório. A endoscopia basicamente é um exame onde uma câmera é introduzida a partir da sua boca e ela adentra o seu sistema digestivo passando pelo esôfago, faringe, esôfago e estômago para tentar observar o interior e se existe algum problema nesse órgão. Vocês podem perceber que toda a estrutura interna do nosso sistema digestivo ela é muscular. E é justamente essa estrutura muscular lisa que forma o interior do nosso sistema digestivo que vai conduzindo o alimento ao longo do trato digestivo. O que ocorre com o alimento em cada parte do sistema digestório? Vamos lá. A nossa digestão ela é basicamente dividida em dois tipos de processos. Os processos mecânicos, que seriam aqueles processos que envolvem algum tipo de movimento, como por exemplo a mastigação, e os processos químicos, que são processos em que algum tipo de substância química é lançada sobre o alimento para transformá-lo. A maioria dos alimentos precisa ser transformada para entrar nas células e nutrir o organismo. Apenas alguns daqueles nutrientes que nós observamos não serão transformados, como por exemplo a água, sais minerais e vitaminas. No entanto, todo o restante será transformado para ficar num tamanho adequado e para ser absorvido pelo sangue e posteriormente pelas células. Esse aqui é o nosso sistema digestório. Ele é formado pela cavidade bucal, onde nós vamos encontrar os dentes e a língua. Nós temos algumas glândulas anexas, que aqui no caso são as glândulas salivares. Nós temos algumas glândulas salivares. Nós temos a sublingual e a maxilar, submaxilar e as parótidas. Descendo aqui pelo tubo digestório, nós temos a faringe, que seria essa parte aqui de comunicação da cavidade bucal com o esôfago, que é esse tubo mais comprido. Nós temos o estômago. Do estômago nós temos o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, que é por onde os restos alimentares que não forem aproveitados serão eliminados. E nesse processo nós também temos a ação do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas. O sistema digestório é basicamente um tubo dentro do qual são lançadas diversas enzimas. A saliva, produzida pelas glândulas salivares, possui uma enzima que é chamada de amilase salivar ou pitialina, que começa a quebrar o amido em partes menores. O amido é um tipo de carboidrato, lembrem da aula passada, os carboidratos são aqueles nutrientes que fornecem energia para o nosso organismo, e esse carboidrato chamado de amido, que é muito encontrado em alimentos de origem vegetal, ele começa a sua digestão, ou seja, a sua quebra em partículas menores, já na boca pela ação da saliva, que é basicamente formada de água e dessa enzima chamada de amilase salivar. A saliva também umedece o alimento, o que facilita a deglutição. Então a deglutição é um daqueles processos mecânicos que eu falei ainda há pouco para vocês, que seria o ato de engolir com a ação dos músculos da faringe o alimento. Os dentes juntos com a língua realizam a digestão mecânica. Os dentes cortam e trituram o alimento, que é misturado à saliva com auxílio da língua. Nós estamos observando aqui os dentes, que nós temos alguns tipos diferentes de dentes. Nós temos os dentes incisivos, que são os dentes da frente, tanto de cima quanto de baixo. Eles têm um formato mais chato, como se fosse uma pá, e a função deles é cortar o alimento. Nós temos o canino, que são 4 caninos, são 2 pares de caninos, que eles são atrofiados na nossa espécie, né? Se você pegar alguns animais carnívoros, como o cão, o leão, a onça, o gato, eles têm caninos
desenvolvidos. Nós temos os pré-molares e os molares, que são os dentes de trás, eles são dentes mais largos, e a função deles é triturar esse alimento. À medida que uma criança cresce, os dentes de leite ficam pequenos demais e são substituídos por outros, que vão formar a dentição permanente. Então, aquele primeiro dente que surge quando nós somos bebês ainda, eles ainda serão substituídos depois de uma certa fase da nossa infância, até que no final a nossa dentição permanente, que é a dentição final, ela terá 32 dentes, sendo que os dentes de leite são 28. Os 4 a mais que nós temos são os dentes do siso, que são os dentes que surgem após um certo período, já durante a adolescência, que eles surgem após os últimos dentes molares. O nosso dente ele também tem uma estrutura mais complexa. Ele é formado por 3 camadas: o esmalte, a dentina e a polpa, sendo que o esmalte é o tecido mais rígido e resistente que nós temos no corpo humano. Ele é mais rígido e mais resistente até do que os nossos ossos. A dentina, que é essa parte aqui mais amarelada, mais interna, e a polpa, que é a parte interna onde você vai encontrar nervos e vasos sanguíneos. Essa estrutura do dente aqui mais externa, que fica para fora da gengiva, ela é chamada de coroa do dente, e essa interna é chamada de raiz do dente, que é justamente a estrutura que fica fixada, inserida dentro da mandíbula, que é o osso que sustenta o dente. A estrutura do dente está adaptada ao trabalho de quebrar o alimento. O esmalte ele é formado por sais de cálcio, que é uma das substâncias mais duras da natureza. Como eu falei ainda há pouco, o esmalte, que é essa parte mais externa do dente, é uma região ultra resistente. Algumas bactérias podem atuar sobre os açúcares contidos nos restos de alimentos e transformá-los em ácidos, que corroem o esmalte e a dentina, formando o que a gente chama de cárie. Então aqui uma observação para o cuidado que nós temos que ter na escovação dos dentes, porque nós temos naturalmente bactérias na nossa boca. Essas bactérias vivem no interior da nossa boca, milhares de bactérias. E essas bactérias elas se alimentam dos restos de alimento que ficam na nossa boca depois que nós nos alimentamos. Então é por isso que é muito importante, após a alimentação, você escovar os dentes e passar o fio dental, que é justamente para você limpar o resto de alimento e não dar nutrientes para essas bactérias, para que elas possam se alimentar e produzir ácidos que vão corroer o esmalte do dente. Então nós temos aqui as bactérias presentes na superfície do dente e já produzindo ácidos que estão corroendo o dente por completo. Se você não tratar esse dente e permanecer sendo negligente com a limpeza dos dentes, essa corrosão pode chegar até a polpa e ao chegar na polpa vai causar a dor de dente. Por quê? Porque nós temos nervos e vasos sanguíneos aqui na polpa. E é nesse momento que você pode chegar a precisar fazer tratamento de canal ou até mesmo extrair o dente. Para manter dentes saudáveis, deve-se escová-los após as refeições e antes de se deitar, e também usar o fio dental. Da boca para o estômago, nós temos o início do caminho que esse alimento fará ao longo do tubo digestório. Quando engolimos a comida, a epiglote, que é esse músculo que separa o nosso trato respiratório do nosso trato digestório, porque aqui nessa região aqui da garganta, mais ou menos, nós temos 2 tubos que passam por aqui. Nós temos esse canal respiratório e nós temos esse canal digestivo, sendo que por esse aqui passa apenas ar e por esse passa apenas alimento. E é justamente esse músculo, que seria a epiglote, que vai, quando nós engolirmos o alimento, ele vai tapar a passagem do ar para que o alimento passe para o trato digestório. E é justamente por isso que é importante, quando você está se alimentando, você fazer isso com calma e não conversar durante a alimentação, porque é aí que as pessoas acabam se engasgando. Porque ao tentar falar, o ar vai precisar entrar pelo tubo respiratório
certo? E ao fazer isso, a epiglote pode estar aberta quando o alimento estiver descendo. E é nesse momento que a pessoa pode se engasgar e isso pode causar, inclusive, morte. Então a epiglote ela fecha automaticamente a entrada para o sistema respiratório. E isso impede que o alimento interrompa a entrada de ar. No esôfago, o alimento ele é empurrado até o estômago por contrações involuntárias dos músculos lisos, chamadas de contrações peristálticas. Nós chamamos isso aqui de movimentos peristálticos, certo? Então não é a força da gravidade que vai empurrando o alimento ao longo do tubo digestivo. É os movimentos peristálticos que vão conduzindo o alimento ao longo dele. Esses movimentos são movimentos em forma de onda que vão empurrando o alimento. O estômago, as contrações dos músculos do estômago continuam o trabalho de digestão mecânica, certo? Então os movimentos peristálticos continuam empurrando o alimento até chegar no estômago. Além disso, nervos e hormônios estimulam as glândulas do estômago a produzir o suco gástrico. Esse suco gástrico, ele é uma substância extremamente ácida, que ele basicamente tem ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, e ele tem pepsina, que é uma proteína, é uma enzima responsável pela digestão de proteínas. Esse é o início da digestão química dos alimentos. Então a primeira digestão química já aconteceu lá na boca, pela ação da pitialina, que fica na saliva, e depois ela continua no estômago pela ação do suco gástrico. Esse suco gástrico, como eu falei ainda há pouco, ele é muito ácido, e por essa acidez dele excessiva, ele pode eventualmente, se a pessoa tiver maus hábitos alimentares, por exemplo, se alimentar fora de hora ou comer muitas frituras, alimentos de difícil digestão, esse suco gástrico ele pode com o tempo corroer a parede do estômago e com isso causar uma gastrite ou até mesmo uma úlcera, que seria uma lesão na parede do estômago, certo? A maior parte da digestão e da absorção do alimento ocorre no intestino delgado. Então, depois que o alimento passou pela boca, desceu pela faringe, esôfago, estômago, e ele foi digerido, né, parte das proteínas foram digeridas no estômago pela ação do suco gástrico, ele passa a descer em direção ao intestino delgado. O intestino delgado ele se divide em 3 partes. O duodeno, que seria essa conexão ainda com o estômago, o jejuno e o íleo. Tá? Nós estamos observando nessa imagem que aqui nós temos a ação do fígado também nesse momento aqui. Tá? Então, quando o alimento ele passa do estômago para o intestino, haverá o lançamento de diversas substâncias químicas sobre esse alimento para concluir o processo digestivo. E quem fará isso? O fígado. Tá? O fígado produz uma substância chamada de bile. A bile, ela emulsiona, ela dissolve as gorduras presentes no alimento. Essa bile, ela é produzida pelo fígado, que é a maior glândula do nosso corpo. Ao ser produzida pelo fígado, a bile é armazenada aqui na vesícula biliar. E é justamente quando o alimento passar do estômago para o intestino delgado que essa vesícula biliar lançará a bile sobre esse alimento. Tá? Só que não é apenas o fígado e a vesícula biliar que lançam substâncias químicas sobre o alimento. Nós temos também o pâncreas, que ele vai lançar o suco pancreático, que também é um suco cheio de enzimas que vão ajudar na conclusão do processo digestivo. E tem mais. Existe uma substância produzida pela própria parede do intestino delgado, que é chamada de suco intestinal, que também é chamado de suco entérico. Ele vai também conter uma série de enzimas que, juntamente com o suco pancreático, vão digerir todos os tipos de nutrientes que nós ingerirmos. Gorduras, proteínas, todos os tipos de açúcares e etc. Então, vamos ver aqui. No duodeno são lançadas as secreções de duas glândulas. O pâncreas, que lança o suco pancreático, que é uma mistura de enzimas digestivas, e o fígado, que lança a bile, que não possui enzimas digestivas, no entanto, como eu falei ainda há pouco, dissolve as gorduras para facilitar a sua digestão. Nas paredes do intestino delgado, há um grande número de dobras, que elas são chamadas de vilosidades intestinais. Então, basicamente, a estrutura microscópica pequena
que fica dentro do nosso intestino, essas pequenas dobras do nosso intestino delgado, é como se fosse um tapete todo engelhado. E essas dobras elas servem justamente para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes presentes no alimento. Ou seja, depois que o suco entérico, o suco pancreático e a bile fizeram seu trabalho, o intestino delgado ele começa a fazer a absorção do produto dessa digestão, ou seja, as substâncias preparadas para entrar na corrente sanguínea. Cada célula dessas vilosidades possui dobras microscópicas em sua superfície chamada de microvilosidades intestinais. Tá? Então é nesse momento que o processo digestivo já está se encerrando e que os nutrientes já produzidos nesse processo, preparados para serem levados até as células, serão absorvidos pelas paredes do intestino delgado, certo? E que essas microvilosidades elas aumentam a área de contato do tecido do intestino delgado para aumentar a capacidade dele de absorção desses nutrientes, porque lembrem que o processo de condução desse alimento, dessas substâncias, pelos movimentos peristálticos, eles não param. Então, para evitar que sejam levados pelas fezes, né, esses nutrientes, então o intestino delgado ele é preparado para absorver o máximo possível desses nutrientes. Essas dobras aumentam a área de contato do alimento com o intestino e também a velocidade de absorção do alimento, como eu acabei de explicar. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais sobre o fígado, porque ele tem uma série de funções além de produzir a bile. Ele, por exemplo, remove o excesso de glicose do sangue e o armazena como glicogênio. Então, quando você se alimenta, a glicose basicamente é um tipo de açúcar que é produzido quando nós ingerirmos carboidratos, tá? Então, quando você ingere muito carboidrato, essa glicose ela é armazenada no fígado e ela é transformada num tipo de carboidrato mais complexo chamado de glicogênio. Aonde eu quero chegar com isso aqui? Quando você produz esse glicogênio no fígado, é esse glicogênio que vai durante um tempo, enquanto você não estiver se alimentando, que vai sustentar o seu organismo, vai fornecer energia, né, a matéria-prima para produzir a energia necessária para suas células. Quando essa fonte de glicogênio se acaba, é quando você passa a sentir fome e precisa se alimentar novamente. Se você se alimentar em excesso de açúcares, de carboidratos, você comer em excesso, esse glicogênio tende a virar gordura e é a partir daqui que você começa a ter problemas com o seu fígado. Ele utiliza aminoácidos essenciais para produzir outros aminoácidos, como nós falamos na aula passada sobre os aminoácidos, que tem os essenciais e não essenciais. O fígado ele atua na produção de alguns aminoácidos. Ele transforma os aminoácidos excedentes, ou seja, que estão em excesso, em substâncias que podem ser usadas como fonte de energia. Então ele pega aminoácidos que sobram, que não são mais necessários, já estão em excesso devido à minha alimentação, e transforma eles em fonte de energia, como por exemplo, gorduras. Remove substâncias tóxicas do sangue, e aqui existe uma importância quando as pessoas tomam de forma indiscriminada medicamentos, certo? Álcool, por exemplo, também, bebidas alcoólicas, é o fígado que tira as toxinas presentes nessas substâncias. Então aqui existe uma importância para você evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tá? No futuro, é por isso que sempre a gente tem que ter essa consciência com o consumo de bebida alcoólica. Ele é proibido para menor de idade e depois que você for maior de idade, tem que tomar com responsabilidade e também com cuidado, porque pode fazer mal para o fígado. E o consumo indiscriminado de medicações que não foram prescritas por médicos. É muito comum as pessoas irem às farmácias comprar médicos pela vontade delas e serem indicados remédios por farmacêuticos, sendo que os farmacêuticos não estão fazendo acompanhamento médico de você. E esse consumo excessivo dessas substâncias pode afetar o seu fígado, porque é ele que trabalha na desintoxicação do nosso sangue, e esse trabalho excessivo dele pode causar a morte das células do fígado, podendo causar cirrose hepática. Inclusive, recentemente houveram estudos que provaram que o consumo excessivo da ivermectina, que é um daqueles medicamentos que de forma equivocada estão indicando para o combate ao Covid,
as pessoas, por consumirem em excesso esse medicamento, a ivermectina e a hidroxicloroquina, elas estão tendo cirrose hepática e precisando fazer transplante de fígado, porque o fígado delas está morrendo pela intoxicação com esses medicamentos. Então, tomar remédio não é brincadeira, certo? Tá dado o recado? Vamos lá. Ele armazena lipídios, produz lipídios, algumas vitaminas e alguns minerais também. Então o nosso fígado ele tem uma série de funções, por isso nós temos que ter muito cuidado com ele, porque ele é importantíssimo para o nosso organismo. Ele remove e destrói glóbulos vermelhos desgastados. Então as células vermelhas do nosso sangue, quando elas ficam muito velhas, elas estão já desgastadas, é lá no fígado que elas serão destruídas também. O intestino grosso é a parte final do nosso trato digestivo. É nele que já depois do fim do processo digestivo, quando tudo foi concluído, ele vai fazer a absorção dos sais minerais e do excesso de água presente nesse alimento. Então ele absorve, ele retira a água presente nesse alimento e ele começa a formar as fezes. É por isso que geralmente as fezes são sólidas, porque o intestino grosso trata de fazer a retirada dessa água e também dos sais minerais, de absorvê-los, porque ambos são muito importantes para o nosso organismo. O intestino grosso absorve parte da água dos sais minerais que não foram absorvidos pelo intestino delgado e os lança no sangue. Os restos que não foram digeridos são compactados em forma de fezes. Vamos ver aqui alguns problemas do nosso intestino, do nosso sistema digestivo, mas em particular do nosso intestino. Nós temos um processo chamado de prisão de ventre, também chamado de constipação, que é o acúmulo de resíduos de alimento no intestino grosso, que absorve boa parte da água desses alimentos, formando-se fezes secas e endurecidas. Pessoas que têm muita dificuldade de fazer as necessidades, de evacuar, elas podem ter prisão de ventre. Isso pode causar problemas, por exemplo, como sangramentos ao fazer as necessidades e até mesmo hemorroidas. E o contrário da prisão de ventre é a diarreia, que ela pode ser causada por uma alimentação, por uma intoxicação alimentar, um consumo excessivo, por exemplo, de gorduras, e principalmente pelo consumo, pela ingestão de algum tipo de micro-organismo que esteja contaminando tanto a água quanto um alimento, certo? Uma bactéria, por exemplo. Problemas na reabsorção de água pelo intestino grosso, eles acontecem por conta disso e as fezes ficam líquidas. Por que as fezes ficam líquidas na diarreia? Quando você tem uma infecção intestinal causada por uma bactéria, um vírus, por exemplo, o seu sistema digestivo ele acelera até o nível máximo os seus movimentos peristálticos. Lembra dos movimentos peristálticos que vão empurrando lentamente o alimento ao longo do trato digestivo para possibilitar que a digestão seja feita? Durante a diarreia, o trato digestivo começa a empurrar através dos movimentos peristálticos em alta velocidade. Então, não dá tempo da digestão ocorrer de forma adequada. Inclusive, boa parte da água que você ingere sai junto com as fezes, fazendo com que as fezes fiquem líquidas. Então, a pessoa que tem diarreia, ela pode sofrer de desnutrição e desidratação. É por isso que é importante você tomar o soro caseiro quando está com diarreia, certo? Além, claro, de fazer um acompanhamento médico, caso seja grave. E esse soro caseiro nada mais do que uma solução de sais com um pouco de açúcar, né, de glicose, onde você coloca aqui nessa medida a glicose, nessa aqui o sal, mistura com um copo de água e ingere ele. Você vai ter nessa solução chamada de soro caseiro a água para evitar a desidratação, açúcares que são perdidos por conta da diarreia, devido ao transporte do alimento ser muito rápido. Quando você está com diarreia, não dá tempo do sistema digestivo absorver os nutrientes, e também de alguns sais minerais que também são perdidos nesse processo.